Olá, está começando agora mais um Vozes do Mercado, programa da Exame que conta com os principais nomes do mercado financeiro. Eu sou o Guilherme, repórter da Exame Invest. Estou aqui hoje com um convidado especial, Luiz Otávio Leal, economista-chefe da G5 Partners. Ele também foi criador do Departamento de Economia do Banco Alfa e do Banco ABC. Está aqui hoje conosco para comentar sobre vários assuntos aí, percorrendo a economia, né? Luiz, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje com a gente. Bom, obrigado a você, Guilherme, é um prazer estar aqui. Vamos embora, vamos falar de tudo aí que está acontecendo. Maravilha. A gente está numa semana aqui, logo após a desistência do Biden, né, em concorrer às eleições. A semana passada tinha aquele clima de que o Trump era o claro favorito a ganhar as eleições depois do tiro, né? Como que está a situação hoje, Luiz? Bom, Guilherme, eu acho que tem uma frase do Lenin que ele diz que tem décadas que não acontecem nada e tem semanas que parecem décadas, tá? E foi o que aconteceu essa semana, tá? A gente teve, considerando sábado a sábado, tá? A gente teve aí o tiro no Trump e a desistência, tá? do Biden, tá? E isso, eu acho que uma coisa interessante dessa história toda é que quando você olha a reação do mercado a cada um dos eventos, tá, você vê mais ou menos como o mercado está olhando essa corrida eleitoral. Tá? Na semana passada, em que toda a mídia era em torno do Trump, a gente teve o tiro, teve a convenção republicana e a expectativa era o Trump já ganhou e o Biden não tem chance, porque além da questão do tiro ter ainda mais, alavancado ainda mais a popularidade do Trump, ainda a gente já vinha de um período em que o Biden estava muito fraco por conta do debate em que ele mostrou problemas cognitivos e a questão da idade dele começou a pesar ainda mais, e o mercado reagiu muito mal. Foi uma semana muito ruim. Tá? E agora, em que você teve a desistência do Biden e você só ouve falar da Kamala Harris e tudo falando sobre a Kamala Harris, você não ouve mais falar praticamente do Trump, a segunda-feira foi um dia de recuperação dos mercados. A gente teve a Bolsa subindo de forma bem interessante. Tá? Então, eu acho que o fato de você não ter agora, nesse momento, com a Kamala Harris, você não ter a certeza de uma vitória do Trump, eu acho que acalmou o mercado. Eu acho que agora, como diria o comentarista da ESPN, temos um jogo, Paulo Antunes, então agora a gente tem uma eleição, tem uma corrida eleitoral, tem competição, e eu acho que o mercado vai, com essa situação, eu acho que ele pode olhar para coisas mais relevantes nesse momento, que são a questão da política monetária americana, a possibilidade de corte de juros em setembro. Então, eu acho que dá para deixar a eleição mais para frente, colocar no preço a eleição mais para frente, e aí sim discutir a plataforma de cada um e como isso vai impactar a economia em 2025. Uhum. Na semana passada, muitos falaram daquele Trump Trade, né? O mercado tentando antecipar o que seria num eventual governo Trump. Aquela estratégia, ela perde um pouco de força, né? Com a Kamala entrando no jogo. Eu acho que sim, porque como a gente tinha falado, o Trump contra o Biden, era muito difícil o Biden reverter. Era muito difícil porque tinha ficado claro que ele não tinha capacidade para ficar mais 4 anos no governo. Tinha ficado claro que o Biden não ia conseguir inflamar a base democrata, tá? Ao contrário do Trump, tá? Que mantinha aí, depois do tiro, principalmente, inflamou mais ainda a base republicana. Tá? Isso é muito importante, porque numa eleição tão próxima, tá? Que você claramente tem uma polarização muito forte, isso vale para qualquer eleição no mundo atualmente, inclusive aqui no Brasil, você ter a sua base inflamada é importante por causa da questão do comparecimento. Tá? Ao contrário do Brasil, lá nos Estados Unidos não é obrigatório votar. Tá? Então, para o cara sair de casa
para ir votar, e é em novembro, talvez em algumas cidades esteja nevando, já esteja mais frio, precisa ter algum tipo de incentivo, tá? No caso do Trump, você claramente tinha esse incentivo para ir votar. No caso do Biden, você não via isso nos democratas. Então, os democratas, eles já saíam atrás, não só por causa de um candidato fraco, como por conta da sua base eleitoral não estar engajada na campanha. Tá? Então, eu acho que agora, com a Kamala Harris, eu acho que passou... os democratas passaram também a ficarem mais engajados, inclusive por causa dessa questão que eu falei anteriormente, tá? Você só ouve falar em Kamala Harris, tá? Então isso vai gerando uma empolgação no próprio eleitor democrata, tá? Então eu acho que as próximas pesquisas que vão sair a respeito disso, tá? Eu acho que vão ser muito interessantes para a gente ver qual o efeito da Kamala Harris, não só nos números de eleitores, mas na mobilização dos eleitores. Porque, tipo assim, você pode dizer, não, eu voto na Kamala, mas se você perguntar, você vai votar? Não sei, entendeu? Então é importante a gente ter uma mensuração também da mobilização das bases de cada partido. E o que vocês pode se esperar, assim, um eventual governo de Kamala Harris? Qual impacto no mercado isso pode ter? Eu acho que o governo Kamala Harris, eu acho que vai ser um pouco mais do mesmo, tá? Eu não acho que... Talvez até por isso o mercado, nesse momento, tenha ficado mais tranquilo com a possibilidade de ter uma eleição mais competitiva. Porque a Kamala Harris, ela pode ter até alguma visão um pouco mais à esquerda do Biden, tá? Mas eu não acho que muda estruturalmente nada na economia americana, tá? Então a gente vai continuar tendo problemas de déficit por conta do aumento de gastos sociais, tá? Que teria, de qualquer maneira, se fosse o Biden. Eu acho também que não tem nenhuma medida pontual que possa, por exemplo, impactar a inflação e, consequentemente, atrapalhar o programa de redução de juros do Banco Central americano. Tá? Então, eu acho que é uma situação de conforto por ser um futuro conhecido. Tá? Ou menos, digamos, não, conhecido não necessariamente, mas previsível. Uhum. Tá? Já o Trump, eu acho que é exatamente o contrário, é um mergulho no escuro. Tá? Porque as medidas dele, sem dúvida nenhuma, vão mudar o status quo em todas as áreas. Tá? Então, e principalmente, as medidas dele são consideradas pelo mercado inflacionárias. Tá? Então, quando você olha a expectativa dele botar 60% de tarifa em todos os produtos chineses, colocar 10% de tarifa em todos os produtos dos outros países. Quando você olha a questão da imigração, que ele disse que ele vai acabar com a imigração, vai deportar imigrantes, isso tudo é inflacionário. Tá? Boa parte, falando da questão da imigração especificamente, no pós-pandemia, grande parte dessa confusão que a gente teve no mercado de trabalho, que gerou um desequilíbrio do mercado de trabalho e que você teve um aumento expressivo dos salários, que acabou impactando bastante a inflação de serviços nos Estados Unidos, tem a ver exatamente com a falta de imigração pós-pandemia. Tá? Ou seja, a pandemia fechou tudo, então as pessoas não iam imigrar porque elas estavam presas em casa. Tá? Então, gerou uma redução muito grande de imigrantes. Isso fez com que você tivesse uma demanda crescente no final da pandemia e não tinha mão de obra suficiente para compensar essa demanda mais forte. E aí, na economia, se tem uma lei que nunca foi revogada, é lei da oferta e da demanda, entendeu? Se tem mais gente demandando do que gente ofertando, vai ter um aumento de preços. E no mercado de trabalho, o preço é o salário. Tá? E como é que foi normalizado? Hoje em dia, todo mundo, o próprio Powell, vive falando, o mercado de trabalho está mais equilibrado, a gente está indo para um mercado de trabalho mais equilibrado. E o que equilibrou o mercado de trabalho foi a volta dos imigrantes. Tá? Então, na questão da tarifa, é meio que dado,
Tá? Você aumentou tarifa, você aumenta o preço dos bens importados. Tá? No caso do mercado de trabalho, isso não parece tão óbvio, mas, sem dúvida nenhuma, tirar os imigrantes da história é inflacionário. Tá? O imigrante é saudável para a economia americana, dá para dizer assim? O imigrante é importante para a economia americana, até porque existem trabalhos na economia americana que o próprio americano não quer fazer. Tá? Então, eu acho que tem até uma história boa, que tem um filme que foi na década de 90, eu não me lembro quem é o diretor, eu vi por acaso, que é Um Dia Sem Mexicanos, que é tipo assim, uma realidade utópica, né, ou distópica, que aparece uma nave alienígena e eles abduzem todos os mexicanos de Los Angeles, tá? E a cidade para, porque não tinha ninguém para limpar os quartos dos hotéis, limpar os quartos das casas, não tinha ninguém para levar o filho das pessoas na escola, não tinha ninguém para dirigir o ônibus da cidade, não tinha ninguém para varrer a rua. No final, a cidade virou um caos e todos os habitantes pedindo, pelo amor de Deus, para os mexicanos voltarem. Tá? Então, a economia americana, ela precisa dos imigrantes. Por mais que ela tenha os imigrantes estão roubando emprego dos americanos, eles precisam eles estão pegando empregos que os americanos não iam querer. Tá? Então, eu diria que os Estados Unidos não é a primeira vez que a gente ouve essa questão da imigração. Tá? Então, é uma relação meio de amor e ódio da sociedade americana com os imigrantes. Tá? Então, eu acho que vai ser um problema muito grande se tudo que o Trump disser que quer fazer, ele fizer. O risco geopolítico é maior também com o Trump? Eu acho que sim. Porque o Trump, com trocadilhos, ele é como um elefante dentro de uma loja de cristais. Tá? Então, mesmo que, por exemplo, no caso da China, talvez a única coisa que una os democratas e os republicanos nesse momento seja a visão de que a China é um perigo não só para a economia americana, mas como para os Estados Unidos como um país. No caso do Trump, as medidas vão ser muito mais bruscas do que eram com o Biden, tá? Ou que seriam com a Kamala Harris. Tá? Então, ele vai... A própria questão de dizer que vai botar 60% de tarifas nos produtos chineses é uma prova disso. Tá? O Biden é muito mais sutil. Então, o Biden, por exemplo, ele pega na questão da tecnologia. Ele impede que a China tenha acesso a microchips de última geração. Tá? O Trump não, ele vai taxa os produtos chineses. Tá? Então, esse é um exemplo de que a política externa do Trump vai ser muito mais agressiva. Então, por exemplo, aquele negócio, você quer ajuda, você quer proteção do Estado americano, tem que pagar por isso. Tá? Então, ele já falou isso sobre Taiwan, por exemplo, tá? Que era uma questão de meio que consensual de que os Estados Unidos têm que proteger Taiwan contra a China. Ele falou assim, tudo bem, vocês querem que proteção, vocês vão ter que pagar por isso. Já falou, é um absurdo a gente ficar 90% dos nossos chips serem produzidos em Taiwan. Então, eles têm que produzir aqui nos Estados Unidos. A questão da OTAN, os europeus estão em pânico com a possibilidade do Trump ganhar, porque ele vai abrir, tá? A partir do momento que eu só vou entrar financiar a OTAN se vocês contribuírem mais com a OTAN, isso é um problema. Ele já disse que não vai
ajudar mais a Ucrânia. Inclusive, ele não gostava pessoalmente do Zelensky. Parece que isso mudou um pouquinho porque o Zelensky ligou para ele para perguntar como é que ele estava depois do atentado. Isso aí deu uma amaciada no Trump, mas de qualquer maneira ele tem uma relação muito mais próxima com o Putin do que com o Zelensky. Então, provavelmente ele falou assim, eu vou resolver o problema da guerra da Ucrânia antes mesmo de eu assumir. Na verdade, a partir do momento que os Estados Unidos não vai dar mais suporte para a Ucrânia, isso significa que vai resolver porque a Rússia vai ganhar a guerra e a Ucrânia vai aceitar um cessar-fogo, mesmo que seja com perda de território, entendeu? Então, eu acho que esses são os teatros onde a gente pode ter mais confusão. Tem o Oriente Médio, em que eu acho que ele só vai dobrar a aposta em Israel. Tá? O Biden fica meio que andando, tendo problemas em se ajuda ou não o Benjamin Netanyahu. No caso do Trump, não há dúvida. Tá? Ele, inclusive, também é amigo pessoal do Benjamin Netanyahu, então ele vai dobrar a aposta dos Estados Unidos no suporte a Israel, e talvez isso dê até mais, digamos assim, força para Israel, de repente, começar a tentar atacar o Hezbollah no sul do Líbano, até tentar atacar o Irã diretamente. Tá? Todo mundo sabe que Israel tem se Israel tem algum sonho de consumo, é destruir a planta de construção de bomba atômica do Irã. Tá? Ele disse, o Trump também sugeriu de que ele poderia conseguir de novo uma aproximação entre a Arábia Saudita e Israel. Então, eu acho que, resumindo, Guilherme, eu acho que a gente vai ter emoções tanto na parte política quanto na parte geopolítica, tanto na parte econômica quanto na parte geopolítica. Eu acho que o governo Trump, a gente vai ter muita emoção. Isso, só mais uma de geopolítica. Luiz, questão de Taiwan é o maior risco geopolítico atual? Assim, talvez o barril de pólvora que uma eventual invasão chinesa pode causar uma guerra em larga escala? Eu acho que não, tá? No curto prazo, não porque isso não tem potencial de ser uma coisa muito destrutiva, mas porque a China, ela ao contrário da Rússia, tá? Ela não age com fígado, tá? E ela está se preparando há bastante tempo para essa invasão, tá? E uma das coisas, e aí o Biden foi muito feliz nessa medida de impedir a venda de microchips de alta geração para a China, que eu acho muito difícil que a China... Duas coisas são necessárias para a China invadir Taiwan. A primeira, ela ter uma marinha que faça frente à marinha americana, tá? Porque uma possível guerra entre Estados Unidos e China por causa de Taiwan vai ser decidida no mar. Tá? E a China tem até mais navios que os Estados Unidos, mas tem menos porta-aviões. Tá? Então, existe um programa de modernização da marinha chinesa que eu acho que antes de ser completado, eu acho que eles não invadem Taiwan. Segundo, que eles não vão invadir Taiwan sem eles serem autossuficientes em produção de microchips. Tá? Existia até um programa disso acontecer em 2030. Tá? Não sei se com essas sanções feitas pelos Estados Unidos, se isso foi atrasado. Tá? Então, eu diria que talvez, se a gente olhar a médio prazo, esse seja o maior ponto de risco geopolítico para o mundo. Tá? Mas eu acho que não vai ser uma questão de curto prazo. Tá? Eu acho que a China ela vai saber esperar. Tá? Então,
Eu acho que no curto prazo a gente continua com os dois principais riscos, sendo a guerra da Ucrânia com a Rússia e a questão lá do Oriente Médio. Não, e Luiz, para o Brasil muda alguma coisa? Kamala ou Donald Trump? Eu acho que no caso da eleição de Donald Trump, eu acho até pela... Não porque diretamente a questão do protecionismo americano vá ter algum impacto sobre o Brasil. Na verdade, o Brasil tem déficit com os Estados Unidos, tá? Então, eu acho que a gente não tem... o que a gente exporta basicamente são produtos básicos, tá? Então, não acho que teria... não seria um foco, tá, do Trump. Pode ter alguma questão de aço, como já teve no primeiro mandato dele, mas coisas muito pontuais, tá? Eu acho que o maior impacto do Trump seria indireto, tá? A partir do momento em que ele aumenta o protecionismo, isso pode gerar, principalmente quando a gente pensar em México, tá? Você pode gerar uma pressão em cima do México, tá? Como principal país emergente que pode sofrer com essa política. E o que a gente tem notado ultimamente é que aquela relação que a gente tinha com a Argentina, tipo, de que coisas que acontecem na Argentina acabam tendo um impacto no Brasil, agora a gente está tendo um pouco com o México, tá? Se você for observar, normalmente existe um comovimento entre a moeda mexicana e a moeda brasileira, tá? Então, a partir do momento que você tem uma dificuldade de alguns países emergentes de exportarem para os Estados Unidos, eu acho que isso pode impactar o Brasil via câmbio. Tá? Então, você pode ter uma pressão, tá? A expectativa, todo mundo tem essa expectativa por causa do Trump, principalmente porque as medidas dele, como a gente falou, são inflacionárias, e se forem inflacionárias, significa juros mais altos, e juros mais altos normalmente implicam numa moeda mais valorizada, e quando a gente fala do dólar, tá? A gente está falando do dólar mais valorizado, significa todas as moedas ao redor do mundo mais desvalorizadas, tá? Então, eu acho que esse é o principal risco via câmbio, tá? Legal. E, Luiz, essa questão do dólar mais valorizado, de certa forma, ele não ajuda a atenuar também esse impacto inflacionário das medidas do Trump? Então, essa questão digamos que seja o grande quebra-cabeças da política do Trump, tá? Por quê? Ele tá querendo... quando a gente fala tudo que a gente falou de acabar com a imigração, deportar imigrantes, aumentar as tarifas, forçar Taiwan a trazer fábrica de microchips para os Estados Unidos. É aquela política do American First, tá? Só que, para que essa política do American First ela se complete totalmente, você precisa de uma moeda desvalorizada, tá? Você não tem como você estimular as suas exportações e desestimular as suas importações com uma moeda desvalorizada, tá? Agora, a grande pergunta é como é que ele vai compatibilizar essas duas políticas, tá? Uma política protecionista junto com uma desvalorização da moeda, tá? Das duas, uma. Ou ele vai de alguma forma intervir nos juros, tá? Então os juros não vão poder subir, tá? Para se adequar à inflação mais alta, e aí o que vale a desvalorização real, tá? Então a inflação americana vai comer a valorização nominal do dólar, tá? Ou então ele vai tentar alguma coisa para controlar diretamente a valorização do dólar. Agora, é uma boa pergunta como é que ele vai fazer isso, porque uma coisa é você controlar o câmbio aqui no Brasil, tá? A gente está falando do mercado local, tá? Outra coisa é você controlar a cotação do dólar, uma vez que o dólar é uma moeda internacional, tá? Então, mais uma dúvida,
tá? Para o mercado. E como eu falei antes, a coisa que o mercado menos gosta é a incerteza. Aquela projeção de corte de juros começando, descendo nem tanto, mas pensando no ano que vem, lá no Fed, pode nos concretizar. Assim, pode ter que ser um ciclo um pouco mais curto de corte de juros para talvez controlar as expectativas de inflação, no caso do cenário Pode Trump ser, sendo. pode ser. E aí vai ser muito interessante que a gente pode ver os Estados Unidos se aproximar do Brasil não só na polarização, quanto na briga do presidente com o presidente do Fed, entendeu? Porque o Trump já criticou várias vezes o Jeremy Powell, e se no meio dessa tentativa do Trump de incentivar a economia americana, de fazer American First, o Powell vai e aumenta os juros, tá? Ele vai, de novo, a gente vai ter aí talvez uma reedição americana da briga entre o Lula e o Roberto Campos, tá? E lá, assim como aqui, o Powell tem 2 anos de mandato dentro do governo Trump. Só que com uma diferença. Provavelmente, se ele ganhar, provavelmente é forte, mas existe uma chance não desprezível de que se ele ganhar, ele ganha com a Câmara e com o Senado americano. Tá? E aí, o que o Lula não conseguiu fazer, que era acabar com a independência do Banco Central, o Trump pode conseguir. Tá? Então, é mais um fator aí de incerteza para o mercado. Nesse caso, os juros futuros iam subir, pensando lá nos 10 anos, assim. É bem possível, é bem possível. A gente, um cenário que nem esse, de o Trump tentar acabar com a independência do Banco Central, é uma catástrofe, tá? E aí não só para a economia americana, tá? Se você me perguntar assim, como é que a gente se protege de um cenário que nem esse, eu me lembro de um professor que eu tive, o saudoso Dionísio Dias Carneiro, e que na época, lá no início da década de 90, estava tendo uma crise imobiliária lá no Japão, e aí colocou-se muito em dúvida se o Japão teria capacidade de pagar a sua dívida. E aí uma repórter perguntou para ele, num cenário do Japão da calote, qual seria a melhor forma de se proteger desse evento. E ele falou assim, minha filha, é a mesma coisa do que perguntar para alguém onde gostaria de estar em Hiroshima no dia que caiu a bomba, entendeu? Então é mais ou menos a mesma coisa, tá? Você mexer no sistema de política monetária americana, que é meio que um exemplo pro resto do mundo, vai ser um problema sério, tá? Pensando no curto prazo, nesse ano, né? Fed corta em setembro? Eu acho que sim, tá? Se a gente pensar só pelo lado econômico, eu não vejo por que não, tá? A gente já tinha um cenário de que a economia americana ia perder fôlego agora no início do ano, e de que a inflação ia desacelerar também agora no meio do ano. Por isso que mesmo depois, a gente estava com junho, no início do ano, a gente estava com junho de corte, e aí as coisas demoraram mais tempo do que a gente esperava e a gente foi para setembro, tá? E os motivos dessa nossa expectativa, é que a gente via na economia americana meio que um anabolizante, tá? Durante a pandemia, o governo americano, aqui no Brasil a gente gastou 10% do PIB durante a pandemia, como transferência para empresas e consumidores. Lá nos Estados Unidos eles gastaram 20% do PIB. Tá? Eles conseguiram, houve um acúmulo de poupança extraordinário, ou seja, acima da tendência, de quase 2,5 trilhões de dólares. Tá? E os americanos, eles vinham gastando essa poupança extra quase que religiosamente, 250 bilhões de dólares por trimestre. Tá? Isso é 1,1 ponto percentual do PIB americano por trimestre. E, segundo os nossos cálculos, esse dinheiro acabou agora entre maio e junho. Tá?
Então, é como se você tirasse o anabolizante do cara, entendeu? Ele vai murchando. E eu acho que é isso que está acontecendo com a economia americana. E no caso da inflação, além de ter essa questão da desaceleração da economia, eu acho que tem um outro fator que é o seguinte, a gente tem, eu acho que tem um peso desproporcional da parte de habitação no índice americano, tá? Quase 60%, tá? Existe uma correlação muito grande entre a parte de aluguéis, na parte de habitação, com o preço dos imóveis, com uma defasagem de 12 meses. Tá? E essa defasagem é por uma questão da própria metodologia do BLS, tá? Na forma de calcular esse aluguel. Bom, eu estou falando isso tudo para dizer que há um ano atrás o preço dos imóveis estava despencando. Tá? Isso significa que agora, e o último CPI mostrou isso, tá? O CPI estava rodando numa média, essa parte de housing, mais ou menos em torno de 0,5%, caiu para 0,2% no último mês. E a gente acha que vai cair mais, tá? Nos próximos meses. Então, a gente acha que os números de inflação nos Estados Unidos, até por conta disso, eles vão continuar vindo muito bons, tá? Como foi o último dado do CPI. Então, eu acho que, economicamente falando, ele vai ter todos os motivos para cortar os juros, tá? Por que eu falei economicamente? Porque a gente tem uma eleição americana que é 45 dias depois, ou um pouco menos, são 40 dias depois da reunião de setembro, tá? Será que ele vai seguir aquela regra que não está escrita na pedra, mas é meio, o Banco Central americano não muda política monetária próximo das eleições? Sei, tá? Até por curiosidade, eu acho que se ele fizer isso, só vai reforçar a ideia do Trump de que se ele subir os juros é porque ele está querendo estragar o governo dele, tá? Então, é uma grande pergunta, tá? Eu acho que se ele não cortar em setembro, por causa dessa questão das eleições, ele corta em novembro e dezembro, tá? Então, eu acho que, de qualquer maneira, mesmo que não seja em setembro, a gente tem 2 cortes de juros esse ano, tá? Então, vai ser só a questão se ele vai escolher setembro e dezembro ou se vai ser novembro e dezembro, tá? Inclusive, a eleição, é interessante que a eleição americana acontece numa segunda-feira, dia 2, e a reunião do FONC é na quarta-feira, tá? Então, é logo depois, tá? Então, vamos ver, tá? Mas eu acho que, economicamente, o cenário está indo mais ou menos como a gente estava prevendo, tá? Legal. Se o Fed começar a cortar em setembro, assim, abre um espaço para o BC voltar a cortar juros aqui no Brasil? A gente tá em dúvida com relação a isso, tá? O nosso cenário básico, por enquanto, é que haveria, tá? O cenário básico era de que você vai ter o corte de juros. Obviamente, como o Banco Central fala, não existe uma relação mecânica entre política monetária americana e política monetária brasileira, mas isso ia melhorar, ia causar um bom humor, como causou, por exemplo, nos últimos 2 meses do ano passado. Isso ia gerar uma valorização do real, que ia gerar um impacto positivo sobre as expectativas de inflação. E aí o Banco Central ia se sentir mais confortável para voltar a cair os juros, até porque ninguém espera que 10,5% seja o nível de taxa de juros de equilíbrio no Brasil, tá? O problema, tá, nesse cenário, e a gente está reavaliando se mantém os 10% no final do ano. A gente achava que ele podia cortar em novembro e dezembro também, tá? O problema nesse cenário é exatamente a postura do Lula, tá? Mais até do que a questão fiscal, tá? Porque a questão fiscal vai ser learn by doing, entendeu? Vai saindo os números, provavelmente eles vão
ajustando o orçamento a cada relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, que nem a gente teve segunda-feira. Então, quando sair o próximo, eles vão fazer mais algum bloqueio, fazer mais algum contingenciamento. E no final vai ficar próximo do teto. A gente acha que não, acho que até que... mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, tem 20 bi que devem ser, todo ano fica mais ou menos empossado. Então, eles vão falar assim, com 20 bi a gente chega próximo da meta. Então, tipo assim, a política fiscal em si, eu acho que não tem nenhuma grande surpresa, tá? Eu acho que o grande problema é o Lula, tá? Se o Lula, toda vez que o Lula fala, eu não vou cortar gastos, tá? O mercado piora. O que é pior nessa história toda é o seguinte, ele vai piorando e vai cristalizando novos patamares, tá? Então, o dólar saiu de 5,30, foi para 5,70. Quando melhorou tudo, o mercado começou a colocar no preço que o Fed ia cortar os juros, aqui dentro as coisas acalmaram, o Lula falou que não, que se tiver que fazer contingenciamento pode fazer. Ele voltou para quanto? Próximo de 5,40, tá? Então, pode ser que se a gente ficar nessa dinâmica, tá? O piso agora não é 5,30, é 5,40, tá? O espaço pro Banco Central cortar os juros esse ano ainda, eu acho que fica menor, tá? Então, eu acho que está mais na própria, por incrível que pareça, tá? O Lula que reclama tanto dos juros, eu acho que a possibilidade do Banco Central brasileiro cortar os juros ao longo do segundo semestre, caso o Banco Central americano comece a cortar os juros em setembro, eu acho que está muito mais na mão do Lula do que do próprio Banco Central. E Luiz, vai acabar, né, o mandato do Campos Neto. Muitos falam que o Galípolo ele é o favorito, tá? Enfim, quem assumir essa posição de novo presidente do Banco Central entra, de certa forma, pressionado, dadas as declarações do Lula sobre o Campos Neto, como foi esses últimos 2 anos? Eu acho que sim, a não ser que seja um nome assim, de reputação ilibada, tá? E que o próprio nome já não deixe dúvida nenhuma sobre o que vai acontecer. Eu acho que sim. Ele, no bom português, ele já entra devendo, tá? Então, por isso é que eu acho que se o Banco Central não cortar os juros no final do ano, tá? Ele só vai cortar mais ou menos na terceira reunião, tá? Já no segundo trimestre do ano. Até porque o próprio calendário acaba ajudando ele, tá? Porque o horizonte de política monetária deixa de ser 2025 e passa a ser 2026, tá? E aí, provavelmente, com a manutenção dos juros em 10,5%, a gente não sabe, por exemplo, no relatório trimestral de inflação, não saiu aquele modelo alternativo dele, em que ele manteria os juros em 10,5%, não saiu a projeção para 2026, tá? Mas considerando a sensibilidade da inflação no modelo dele vis-à-vis a Selic, mais ou menos cada 1 ponto percentual é 0,3 pontos percentuais na inflação do modelo dele, tá? Como estava 2,9, 3,2, 3,1 o modelo dele, tá? Se você tirar 0,3, está alguma coisa próxima de 2,8. Tá? Se ele mantivesse. Então, o modelo dele de 2026 provavelmente vai estar mostrando a inflação na meta. Tá? Então, eu acho que por conta dessa necessidade do novo presidente de se provar que ele não é leniente, que ele não vai aceitar a pressão do Palácio do Planalto, e o próprio ano calendário, eu acho que aí a gente ia ter que esperar para a reunião no segundo trimestre para ter o início a retomada dos cortes de juros. É ruim também para a renda variável, pensando em bolsa, né? Essa manutenção por tanto tempo em 10,5%. Com certeza, porque existe, tipo assim, na cabeça do investidor
existe meio que um negócio assim, ó, juros em 2 dígitos eu ganho 1% ao mês. Tá totalmente errado, mas existe isso na cabeça do cara, entendeu? E quando os juros vai abaixo de 10, ele fala assim, pô, eu não estou ganhando mais 1% ao mês, eu tenho que fazer outra coisa para ganhar 1% ao mês. E aí ele acaba indo para a renda variável, tá? Então, eu acho que enquanto os juros não forem abaixo de 2 dígitos, eu acho que a Bolsa vai continuar dependente do capital estrangeiro, tá? Então, por exemplo, esse mês a Bolsa está positiva. Não por coincidência, a entrada de capital na Bolsa está positiva. Tá? Então, desde meados de 2023, todos os movimentos, tanto para baixo quanto para cima, eles foram liderados pelo investidor estrangeiro. Tá? Porque o investidor local não entrou. Tá? Então, não tem movimento local que sustente uma alta consistente da Bolsa nesse momento. A gente vai continuar dependendo, até os juros virem abaixo de 2 dígitos, a Bolsa vai continuar dependendo do humor externo. Legal. Luiz, acho que as perguntas que eu tinha eram nessa linha mesmo. Tem algum ponto que você quer comentar, sem entrar em detalhes? Não, Guilherme, acho que a gente pegou tudo aí no cenário. Maravilha, então. Eu agradeço mais uma vez a presença aí, sensacional, Luiz. Obrigado, Guilherme, sempre à disposição. Maravilha. Voz do Mercado fica por aqui. Até mais.